Estamos praticamente no final de 2005. Este é, portanto, um tempo de festa. E em festa, brinda-se com champanhe ou com espumante português. E é precisamente disso que lhe vamos falar hoje. A secular Quinta dos Louridos, localizada no concelho do Bom Barral e na zona vinícola de Óbidos, é propriedade da empresa Bacalhoa Vinhos de Portugal S.A. desde o final dos anos 80. A propriedade apresenta condições naturais de exceção para a produção vitivinícola e possui uma área de vinha com cerca de 40 hectares. Nos vinhos destacam-se os espumantes, fruto das castas Castelão, Fernão Pires e Chardonnay, comercializados sob a designação Louridos e que se afirmam pela grande qualidade que apresentam em resultado das características da região. Fomos descobrir alguns dos segredos que estão na origem destes espumantes. Provavelmente aí em casa, como em muitos milhões de casas por todo o mundo, muitos milhares em Portugal, vai também abrir uma garrafa de espumante. Pois bem, para que percebamos um pouco melhor esta coisa do espumante, das bolhinhas, do seco, do meio seco, tenho comigo o engenheiro Vasco Pessanha Garcia, a quem agradeço ter-nos recebido aqui nesta bonita quinta, e vamos falar de espumantes, começando, por exemplo, por estas garrafas, estes exemplares, que estão aqui numa prateleira, é assim que se chama, não é? Numa estante, melhor dizendo, que estão aqui numa estante a repousar. E a função deste repouso, qual é? Talvez seja importante explicar muito rapidamente, vou tentar ser claro. Este espumante é feito com o método clássico. Como é que isto é feito? Nós temos um vinho base, por isso um vinho, claro, que é pensado para o espumante, mas que é um vinho que fermenta normalmente, e temos um vinho pronto. Que vem de uvas... Vem de uvas daqui da Quinta. Escolhidas para isto, mas que são normais, digamos assim. Sim, uvas que não são uvas especiais. Exatamente. São uvas que, por estarem nesta localização, nesta vinha e serem determinadas castas, têm uma aptidão que nós achamos ideal para fazer um vinho especial, que é um vinho espumante. Então, nós temos esse vinho, engarrafamos o vinho, fechamos a garrafa e o vinho vai fermentar novamente dentro da garrafa. O gás que se forma na fermentação, que na primeira fermentação foi para o ar, perdeu-se, não é? Neste caso, como a garrafa está fechada, vai ficar dentro da garrafa. Fica preso esse gás. E esse gás natural de fermentação que se depois vai libertar no momento em que abrimos a garrafa, em que colocamos no copo, onde se forma a espuma, que nós sentimos, aliás, uma segunda libertação até na nossa boca, que dá aquela sensação cremosa, aquela sensação agradável dos espumantes. Por isso, o espumante é engarrafado, vai lá para baixo, que nós vamos visitar a seguir, onde vai fermentar e estagiar sobre as próprias leveduras durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, conforme os produtos. Depois, quando nós queremos lançar o produto no mercado, ele vem da cave e vem turvo. Quer dizer, deu-se a fermentação e, como qualquer vinho em fermentação, tem o depósito normal e natural do vinho. Mas nós queremos, o consumidor vai ter um produto absolutamente transparente, sem qualquer depósito. Chega a esse depósito para e então essa separação faz-se manualmente. Da seguinte maneira, traz-se a garrafa da cave, a garrafa é colocada nesta estante, numa primeira fase vai-se depositar esse sedimento, que são leveduras e outros produtos naturais da fermentação, e depois, por movimentos programados e com uma ordem e com uma organização absolutamente precisa, vai-se rodando a garrafa e inclinando a garrafa, fazendo com que se concentrem e de todos os sedimentos junto ao gargalo, exatamente, mesmo na boca da garrafa. Então aí só temos que
abrir a garrafa com uma técnica e com cuidado especial rapidamente, ou a própria pressão do espumante, e se isto for feito em condições frias e sem vibração, expele essa primeira parte, essa parte do depósito, rolhamos a garrafa com aquela rolha que nós conhecemos, especial de cogumelo, como nós chamamos, e pronto, e a partir daí lavamos a garrafa, colocamos o rótulo e entregamos no mercado. E esta pintinha que tem aqui é o orientador de quem faz Exatamente. esse processo. Sem dúvida, sem dúvida. Esta pintinha que vai acompanhar, como esta garrafa que eu seguro, que acabou de ter o tal processo de levarmos todo o depósito junto ao gargalo, esta mesma garrafa vai ser rolhada, vamos expelir esse depósito, vai ser rolhada e vai para o consumidor. E por isso encontrarão, quando compram uma garrafa que é feita com o método mais antigo e mais artesanal, esta que também pintinha, se chamava método champanhês, não é? que foi um método que nasceu em Champagne e daí chamar-se champanhés, embora isto é um vinho que seja português de Óbidos. Mas realmente ainda surge nessas garrafas feitas da maneira mais artesanal, surge esta pintinha. E então as pessoas agora já sabem que quando virem uma garrafa com esta pintinha, quer dizer que foi feito desta maneira manual e que serviu para orientar a pessoa que faz a remoagem, o remoer, para poder saber exatamente qual é o movimento, em que ponto em que está, etc., coloca-se esta pintinha em tinta, que depois nós não a retiramos, porque até achamos piada que isso aconteça. Por isso, se o consumidor quiser ver se o espumante é feito realmente da maneira mais tradicional, se verificar na parte de baixo, se tiver a tinta, é realmente com o método mais antigo. A não ser aquelas outras coisas que às vezes faz, pôr lá uma pinta, mas isso dá-se outro nome que se calhar não fica muito bem em tempo de festa dizer aqui. Mas este é de facto o método, portanto, estas garrafas já vieram da cave que iremos visitar a seguir. E é exatamente na cave que vou pedir que depois me fale um pouco mais de outros aspectos. Por exemplo, falou há pouco do Champagne, da região de Champagne em França. Champagne e espumante. Será que há alguma diferença? Já vamos saber isso. Vamos então até à cave, Sr. Engenheiro. Lá em cima falávamos há pouco no tempo em que as garrafas estão aqui a estagiar, pode dizer-se assim também. Sim. Neste vinho, o espumante, acontece o mesmo que acontece com vinho tinto, por exemplo. Quanto mais tempo aqui estiver, melhores probabilidades tem de melhorar a qualidade? Eu diria que o tempo de envelhecimento sobre as leveduras vai alterar o espumante, dando-lhe características diferentes. Não é absolutamente verdade que quanto mais tempo, melhor. Quer dizer, isto é um processo que nesta região e neste espumante existem melhorias durante 5, 6 anos e depois os espumantes evoluem para um estilo que tem um nicho muito pequeno de apreciadores. Por outro lado, este envelhecimento traz ao espumante uma suavidade no que diz respeito à sensação da libertação gasosa mesmo na boca. Quer dizer, estes espumantes que têm algum envelhecimento são cremosos, quase cremosos, têm uma sensação muito suave, em vez de serem, não são tão agressivos como espumantes mais jovens. Falávamos nos espumantes e há pouco referimos o champanhe. Método champanhês, que obviamente tem a ver com a região do Champagne. Não é, digamos que não é correto pensar-se que por ser champanhe é melhor do que espumante, porque afinal de contas, pelo que me explicou, tudo é champanhe. Só que há um que vem de uma região. Tudo é espumante. Tudo é espumante. Exatamente. O vinho que tem uma segunda fermentação natural, quer dizer, é preciso fazer uma demarcação muito clara, porque há o espumoso. Exatamente. O vinho espumoso é um vinho que foi adicionado
gás adicionado. artificialmente. Esse pode dizer-se que sim, que é gás que é Exatamente. colocado Isso dentro é o espumoso. E depois, nos espumantes, são todos vinhos com uma formação de gás natural. E depois, se forem produzidos numa região francesa que se chama Champagne, tem direito a se chamarem Champagne. Se forem produzidos em Portugal, nós chamamos, há um nome português para o espumante método clássico, que é este método. Que é o tal que falávamos. Clássico, e depois poderá ter uma região específica. Depois tem um espumante português do norte, ou um espumante desta região que será Óbidos. Falta-me ainda saber, e passar para o telespectador, uma pequena explicação sobre as diferenças entre um seco, um meio seco e um bruto. Mas isso proponho que façamos junto de uma taça, porque confesso, embora tenha falado mais do que eu, que já começa a apetecer. Ora bem, Sr. Engenheiro, como eu tinha sugerido há pouco, que diferenças existem, ou pelo menos assim de uma forma simplificada, que se possam transmitir sobre o espumante seco, meio seco e bruto? São pelo menos estes os três mais conhecidos. Os espumantes nascem, por isso depois daquele processo todo que eu disse, que depois vão para a cave, eles fermentam novamente, depois nascem, chegam ao fim e não têm açúcar nenhum. Por isso são absolutamente vinhos absolutamente sem açúcar. E então, no processo de rolhagem, pode-se adicionar quantidades de açúcar diferentes e em crescendo, se não se adicionar nenhum açúcar, que é o caso do Lourides, que nós vamos provar, nós chamamos-lo extra bruto. Extra bruto. Se adicionássemos um bocadinho de açúcar, ele teria a classificação bruto, mais açúcar ainda. Seria meio seco? E se tiver ainda mais açúcar? Seco. É por isso que se faz uma certa associação. Quero mais, daquele um pouco mais doce, então é seco. E chega ao ponto de haver o doce mesmo. O doce mesmo, que tem, quer dizer, já tem uma quantidade de açúcar. Mas isto é um açúcar que se adiciona, uma coisa que se chama licor de expedição. Esse açúcar adiciona-se no momento exato, depois de expelir, e antes de rolhar, pode-se adicionar, porque há pessoas que gostam do espumante mais doce, ou há pessoas que gostam do espumante sem açúcar. Por isso, aqui nos Lourides nós temos os nossos produtos principais sem adição de qualquer açúcar, os franceses chamam-lhe Brut Sauvage. Nós chamamos de bruto. E são produtos que depois permitem não só serem utilizados com os doces, esses mais doces são normalmente utilizados com doces, não é? Mas para quem queira, por exemplo, beber o espumante, por exemplo, à refeição, que é muito, muito agradável. Deve ser sempre então um bruto ou extra bruto. Bruto ou extra bruto. Os doces a acompanhar doces, os menos doces a acompanhar refeições. Exatamente. Então, eu proponho que provemos este extra bruto. Exatamente. Então, no caso, não será a acompanhar a refeição, mas certamente que... mas o espumante é ótimo para se beber fora das refeições, antes das refeições. Aliás, eu prefiro beber espumante antes das refeições do que no fim das refeições, como normalmente. Por isso, antes de uma refeição, o espumante é uma coisa ótimo aperitivo. Há quem o beba até ao pequeno almoço. Eu chamo a atenção agora para o retirar da rolha, que, diria eu, pelo pouco que já que me fui apercebendo, que num daqueles vinhos com gás, se calhar não se perde nada em estar a lançar a rolha e fazer pum. Mas num espumante bom... Deve-se acompanhar, abrir a garrafa e tentar... Eu acho isto interessantíssimo. Tentar acompanhar, por isso dando uma certa resistência à saída da rolha, para permitir que quase que não faça barulho. Vamos ver se eu consigo...
Viram? Exatamente. Este pequeno. Desta maneira... Portanto, foi puxando perde-se, a rolha ou puxando a garrafa? Rodando... Ligeiramente. Mantém-se a rolha e roda-se a garrafa... Para que ele possa deslizar. Exatamente. E a própria pressão vai fazer... Agora, temos é que oferecer resistência à saída da rolha, agarrá-la... Para que ela Exatamente. E saia depois, com assim, água desta sobre. maneira, não se perde muito gás, porque nós queremos é que o gás se liberte suavemente nos copos e depois na boca. Exatamente. Penso que um pormenor interessante também, se não costuma fazê-lo, pode experimentar esta noite, por exemplo, de passagem de ano. E pronto, aqui temos este extra bruto, que eu proponho que sirva para fazer um brinde aos sabores que já fizemos este ano, cerca de 2 dezenas, 15 na primeira edição. Agora estaremos com 5 ou 6 programas já nesta segunda série de programas. Penso que merecemos, não apenas nós deste lado, também vocês que nos têm acompanhado desse lado, penso que merecemos um brinde, porque se costuma brindar com o espumante, é com ele que o fazemos, aos sabores de 2005, certamente que também o faremos aos 2006. Por isso, vamos recordar alguns dos momentos das edições de 2005. Os grelos, para serem bons, têm que ser cozidos 3 vezes. Explique lá. Uma vez com sede, outra vez com neve e outra vez para comer. O segredo da chanfana não é igual para toda a gente se a quiserem fazer igual. O maior segredo é a carne ser gorda, uma carne boa e gorda. E o segredo do vinho também, porque o vinho tem que ser bem carrascão e com bastante grão. Há algumas que vocês já distinguem quase todas, não? Já. Já? Já, conheço-as todas, pois então. E dá-lhes nomes ou não? Às vezes, Brincadeira. brincadeira vai um nome, para uma qualquer. Por exemplo, diga lá o nome que já deu a uma. Cigana, Uma cigana. outra carocha. O espargo é mesmo, é filho do Tujeiro. tujeiro. Ora, veja esse. Ora, que maravilha. Ora, vê. Olha, só de os ver assim já me estou a imaginá-los Já com com- ovos com ovos. fritinhos.
Meus senhores e minhas senhoras, diretamente aqui do campo de golfe Tal e qual. de Viana do Castelo, Exatamente. a seleção do Baixo Alentejo, a equipa do Monte dos Jardais com a equipa do Barranco de Alfamar. Cada um joga mais mal do que o outro. Viemos aqui, de propósito, para mostrar a esta gente que anda aqui nestes carritos aqui de coisa, a pilhas. No Alentejo também jogamos aqui ao Arraiolo. O Arraiolo aqui. Seguidamente, Vai começar o campeonato. vai começar o campeonato. Damos para encerrar este torneio internacional de Berlim. Estou mais calfado do que no dia que tive que fugir à frente do meu sogro pela primeira vez. Vou beber um copo e até outro dia, se Deus quiser. Vai ser muito bem. E viva a equipa do golfe do Alentejo. Alfamar e Bensudo. Então isto vocês enganam sempre, já repetimos 10 vezes, sempre para vocês estarem bem mais. Isto cá para mim é truque. Até vamos lá mais uma. Mais uma. A nossa saúde. A saúde de Pia. Todos nós, está bem? Ficou mal? Ficou bem. Ficou bem. Até faz espuma. Agora para mim também, não? Mais uma piguinha. Rica pinga. Então vamos lá um brinde. Vai mesmo com o Oh, vai, vá. Vocês não querem beber, vai mais um bocado. Isto é que salva as almas, é? Está melhor. Isto é que salva as Isto almas. é a vida. Podemos provar. Então, ali o confrade Carlos já preparou a vinhaça e eu acho que a gente agora pode provar um bocadinho, só para ver se o trabalho dele está bem feito, não é? O que é que vocês acham? Eu acho que sim. Eu também acho que sim. É rapaz para se safar. Ele já tem dado provas disso em situações anteriores, que a gente, enfim, não é a primeira vez. Então, como trabalhou, também tem direito a qualquer coisinha. O que é isso de ser almoxarife? Almoxarife é o nome que se diz ao responsável pelas bebidas a bordo, ou seja, desde os bons branquinhos, os bons tintinhos, a acompanharem, sempre com uma boa enguia. E então o almoxarife é o homem responsável pelas bebidas, meu amigo.
Então, até para a semana. Adeus, Manuel. Boa viagem. Obrigado. Vai devagar que é para chegar depressa. Estamos praticamente no final de mais um ano, também no final desta visita que aqui fizemos à Quinta de Louridos, para saber sobre espumante. Também para que possa ficar a saber um pouco mais sobre esta deliciosa bebida. Para saber também que no próximo ano o Sabores vai voltar com novas viagens por este país, como fizemos hoje. E quero agradecer também ter-nos recebido aqui na Quinta de Louridos e também as explicações que nos deu. Bom 2006 e muito obrigado pela sua visita. Muito obrigado. Bons sabores e já agora uma agenda com boas sugestões para o ano que aí vem. Tomada de posse da nova direção da Federação das Confrarias a 6 de janeiro em Santarém. Feira Nacional do Tomate, 14, 15 e 16 de janeiro em Mora. Feira do Fumeiro, 26 a 29 de janeiro em Monte Alegre. Festa das Fogaceiras, a 20 de janeiro em Santa Maria da Feira. Feira Anual dos Pinhões, 21 de janeiro em Encião. Rota dos Sabores Tradicionais, de janeiro a maio, na região de turismo de Évora. Próxima emissão, Caminha a Gastronomia do Mar e da Serra.